Quem adivinha o BO desse rondinho aqui? Por que deu problema? Então esse rondinho que é um exemplar muito bonito, assumi a bronca de recuperar essas roscas, porque esse motor compensa, é um motor liso. Olha, tive algumas surpresas aí nas 6 roscas recuperadas depois. Eu não estava acreditando que poderia quebrar. Então a vantagem de litro foram 4 litros. O resultado aqui foi 100%. Os 2 requisitos aí para ter um trampo de sucesso. Quem gostou aí da mega revisão, aquele like para dar uma força. E aí, vamos voltar para os BO do G6. Quem adivinha o BO desse rondinho aqui? Qual é o problema dele? Quem falou, quem pensou no arrefecimento aí, cabeçote acertou. Por que deu problema? Vacilou com a manutenção do sistema, não utilizou aditivo. Então o que acontece? Esse motor até ano 2000, pessoal, ele tinha um ponto fraco também. Então esse carro, por volta até menos de 100k, começou a dar BO em mangueiras. Essa mangueira aqui, que é o ponto fraco desse projeto, ela estoura ali embaixo, começa a vazar. Então esse BO começou por volta aí depois dos 80 mil, que já era o prazo para trocar o aditivo, que na maioria ninguém fez, foi onde começou a dar esses BO. O que os mecânicos faziam na época, as oficinas? Metia água de torneira aqui, pessoal. Então o cara muitas das vezes vinha aqui, cortava a ponta da mangueira que estava rachada, encaixava de novo, metia água, tá ok, tá liberado, pode ir embora. Aí outro ponto fraco desse motor, o radiador, quando usa água ele entope totalmente. Então, esses carros com baixo km, que é o caso desse aqui, isso aqui ó, é verdadeiro, hein, pessoal, porque esse carro vou contar a história dele. Ele veio aqui há 4 anos atrás. Hoje ele está com 162.800. Mas nos últimos 4 anos ele rodou 3.000 quilômetros. Então começou a dar BO logo cedo. Aí mexeu em cabeçote diversas vezes. E aí eu vou mostrar a bucha que virou esse motor. Uma bucha literalmente. Então esse Rondinha, que é um exemplar muito bonito, um carro gostoso de andar, aquele Rondinha prazeroso, né? Muito bem conservado internamente. Esse Rondinha, ele já vem aqui pela 3ª vez. Só que mudou de dono. Era do Luiz da Penha, agora é do Felipe de Jundiaí. Então o Felipe, o que acontece? O Felipe, eu atendi um outro Rondinha que ele trouxe aqui no ano passado. O sonho dele era ter um carro desse. Ele, não sei por qual motivo, eu não lembro agora, mas ele queria comprar um carro desse. E o Felipe tem condições, ele tem condições de ter carro mais novo. Mas ele foi à procura, ele não tem tanta experiência e paciência, que eu não teria paciência de achar hoje em dia um carro desse em bom estado. É difícil, hein? Conhecia as minhas dicas aí básicas do canal, tal. Ele procurou um outro, ele achou um lá mais ou menos, falou, é esse mesmo. Falou, qualquer coisa eu mando fazer o que precisa e deixo o carro em ordem. Só que aí que tá o BO, pessoal. Achar alguém que deixa esse carro em ordem é difícil. Então ele andou levando em oficinas especializadas esse Rondinha, fez cabeçote, fizeram cabeçote para ele. Só que quando ele chegou aqui com esse carro, pessoal, a hora que ele chegou já escutei o barulho. Não é esse aqui não, é o outro. É um outro que eu acredito ser ano 2000 também, automático, só que a versão é LX, esse aqui é EX. Então ele chegou com esse carro aí, pessoal, motor batendo. E não era batida de pistões, que eu conheço muito bem, quando a batida é folga nas camisas, daquela tec, 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 tec aqui em cima, não. Era aquele rock, aquele barulho de mancal, folga, ovalização, coisa desse tipo. Antes dele vir aqui, ele já falou da luz do óleo que começou a acender.
Falou, tá acendendo a luz do óleo, eu fiz uma revisão na oficina, colocaram óleo mais fino, começou a acender. Aí eu falei para ele, ó, seguinte, volta pro óleo mais grosso, que ele usava 20-50 quando ele pegou. Não sei, aí eu pedi para ele voltar a colocar o 20-50. Aí melhorou, mas mesmo assim, quando rodava bastante, marcha lenta, dava aquela piscada. Ele chegou com esse motor aqui, aí foi visto, pessoal, que era um motor retificado, mal retificado. Então na época eu coloquei medi a pressão do óleo fraca, coloquei o 20-50 com bardal e a pressão foi lá embaixo. Aí o que aconteceu? Eu marquei com ele de fazer aquele motor por completo, só que aí eu comecei a pensar, ele estava para dezembro, voltar em dezembro do ano passado, para a gente fazer esse motor. Mas eu pensei a respeito e passei para o Felipe, ó Felipe, eu estou achando melhor a gente não mexer com esse carro. Porque já foi muito mexido. Eu estou com um problema de retífica aqui na região. A gente vai correr o risco aí de querer deixar isso aí 100% e talvez não fique. Então é melhor você vender assim. Vende dessa forma, explica pro cara a situação, vende no preço, né, mais em conta. Porque tem muita gente que vai rodar assim, porque ele tá rodando até agora com esse Hondinha lá. Ele mora em Jundiaí, ele pega direto a bandeirante, tá certo, ele tá andando de boa, não tá exigindo do carro. Tá andando assim. Então passa aí para um cara que aceita a situação, o cara vai rodar assim de boa. Só que o Felipe é aquele cara de boa índole que ele não quer vender o carro dessa forma. Então o que acontece? Aí apareceu essa oportunidade aqui, que eu falei para ele, vende esse e compra um em bom estado. Aí apareceu o Luiz, esse Hondinha era do Luiz da Penha. Então o Luiz falou, ó, tô vendendo um Hondinha, você tem interesse em comprar? Que acho que eu passei para ele, se ele quisesse vender, talvez eu compraria esse carro. Então qual que é a história desse Hondinha? Ó, quem não gosta de história aí, avança aí para o próximo capítulo, coloca em 2x, coisa assim, porque esse canal formato é esse. É contar as histórias de manutenção dos Hondinhas, porque tem muito, dentro dessa história aí, tem muita informação e muitas dicas de manutenção. Ok? Então, o que aconteceu? O Luiz pegou esse carro de um amigo, pagou barato, só que o carro já veio com problema. Já veio com o probleminha característico aqui de jogar água pelo reservatório. Ele andava um pouquinho, já espirrava óleo. Falou, ó, colega, tá com problema aqui e tal. Aí o cara pegou e levou lá no Monsuína e fizeram o cabeçote. Esse cabeçote já foi mexido várias vezes. Aí ele trouxe para mim aqui, o carro tava fraco, acendendo a luz da injeção, todo zoado. Aí, pessoal, o que eu peguei aqui, pessoal? Peguei cabeçote frouxo, cheio de parafuso Allen. E eu tava achando que eram umas 3, 4 roscas, mas eu olhei o último vídeo, só pelo vídeo já vai começar com 6 roscas espanadas, quer dizer, quase todas. Então, nessa época eu peguei e consegui reapertar, dar torque, alguns aí, só ficou acho que um sem torque, fora do ponto, motor fora do ponto. Se o motor, vou deixar o link aí, um monte de coisa errada. Óleo do câmbio tava podre, e ele recuperou esse câmbio, hein, tá beleza, ele trocou recente aí, mas era um carro maltratado mesmo. Então, pessoal, o carro melhorou muito. Ele falou, nossa, o carro ficou uma maravilha. E ele usava muito pouco. O Luiz tinha esse carro aqui só para dar um rolezinho aí para ir na academia. Ele veio aqui, pessoal, em 2020, a primeira vez. Aí ele retornou ano passado, depois de 4 anos, ele rodou 2.000 quilômetros. Aí a reclamação depois era que tinha falhas, aí andando trocando aí bobina, sonda lambda. Fiz o teste de vazão. O que aconteceu? Deu passagem na junta, no cilindro 2. Deu passagem, eu falei, ó, é o seguinte, não dá para arriscar mexer nesse motor, porque essas roscas que já eram, todas, esse bloco está podre, apodreceu as roscas. Então isso foi ano passado, agora em junho. Eu passei para ele, ó, aqui, o melhor aqui seria trocar o bloco, arrumar um outro bloco, porque isso aí não dá para arriscar, tá tudo podre. Então o Luiz falou, puta, dá dó, porque o carrinho, se não fosse isso, se você não me fala, o carrinho tá ótimo, tá gostoso andar com ele, nem parece que tá com BO. Só que aí, como o Luiz usa pouco esse carro, ele tem outro, aí chegou uma hora que falou, não tem mais sentido eu ficar com esse carro. Então aí ele fez um precinho bacana, passei pro Felipe, mas é o seguinte, o que eu passei pro Felipe?
Inclusive até o Luiz falou, pô, mas se você me falasse isso, eu ia mandar arrumar. Eu passei ao Felipe assumir a bronca de recuperar essas roscas. Porque eu andei fazendo umas recuperações aí com sucesso, mas a última que eu fiz aí, que acompanha meus vídeos, viu o tanto que eu sofri. Mas deu certo. Mas não vou usar esse procedimento não, de colocar um parafuso aí dentro e furar não. Pode até ser, seria um parafuso não de aço, aí teria que ser um parafuso de material mais maleável aí. Então, né, peguei essa bucha aí literalmente. Por quê, pessoal? Porque esse motor compensa, é um motor liso, liso. Ele tá rodando com 530, pessoal, dá dó. Dá dó aí o que aconteceu com esse motor. Acho que eu coloquei o 530 e tá zeradinho, tirando o problema aí da junta das roscas, tá perfeito. Diferente lá do outro motor, que o Felipe está com ele ainda, e tá zoada a parte de baixo. Esse não, esse tá redondo. Inclusive o Felipe pegou ele, aí começou a rodar, né? Rodar bastante, mas aí começou a sumir muita água. Então ele achou melhor parar, né? Fazer essa recuperação. Aí depois ele vai colocar a venda, já até comentei, depois com calma tal, tentar recuperar o outro motor. Ok, pessoal? Então a história é isso aí. Vamos iniciar o trabalho aí de recuperação do cabeçote desse motor. Tá aí as ferramentas de precisão para fazer a desmontagem do motor. Então, o motor que eu já mexi, eu fico aliviado na hora de trabalhar, porque normalmente eu deixo tudo limpo, né? Até para ver as capas aí, ó. Isso faz 4 anos, mas como rodou pouco, não tem vazamento, tudo seco. Eu não sei se troquei a junta do cárter, mas já vi que foi mexido aqui, foi tirado bomba de óleo, não fui eu. Retentorzinho ali embaixo, eu sugiro já a substituição, tá vendo? Tá melado, né? Não escorre ainda, mas vai vazar, já trocamos. Mas o resto, ó, tudo sequinho. Bomba, cárter, não pinga nada. Então, para desmontar aqui, eu fico aliviado, que foi eu que montei, né? A polia de baixo. Mas na hora de soltar essa aqui, pessoal, essa aqui não fui eu não. Não fui eu não. Que é isso? Ó, o manual pede 37 Newton nesse parafuso. Eu acho pouco. Eu aplico 40. E é pouco ainda, 40 é pouco. Mas aqui o cara foi ignorante, hein? O cara foi ignorante. Apertou até rodar. Já estava espanado. Ele apertou até girar. E não usou torquímetro aí não. Foi na raça. Então foi o cara que fez essa arte aqui, ó. Parafuso Allen. Ó, esse aqui também, a subida do óleo também é um Allen. Só que, se eu não me engano, a maioria deles deram aperto. Então são 5 parafusos Allen. Então esses 5 aqui vai ter que recuperar a rosca. E se eu não me engano, esse aqui, que eu mostro lá no último vídeo, não deu torque. Então já de início são 6. 4 e essas duas. Então tá aí. Agora eu me enrosquei. Um parafusinho aqui, cabeça 12 milímetros, mas tem que sair na pancada. Olha, tive algumas surpresas aí na retirada do cabeçote. Pode considerar uma surpresa boa aí para o Felipe e ruim para mim. Então esse cabeçote, como eu já suspeitava, passou por diversas planas. A medida mínima deu aqui, está 2 décimos acima do mínimo. Está com 92,1. Quer dizer, aceita mais uma retífica aí, tranquilamente. Junta de fibra, uma junta meio esquisita, mas até boa, viu? Parafusos, já pedi um jogo novo da Elring, porque aqui a maioria já era. Olha, tive que colocar o comando na morsa para tirar esse parafuso, para soltar a polia. Então é um parafuso especial, que a arruela fica presa nele, né? Então eu vou arrumar outro, mas aproveitar a arruela. De início já tinha visto a bagunça aqui desse motor, que foi muito mexido, né? Aquela parte de suporte, sem, né? Chicote solto, todo distribuidor. Ó, o VTEC eu tive que deixar aqui porque não tem o conector. Tá baguncinha, né? Tinha visto já a bomba de óleo que foi retirada, mas eu não tinha ainda associado ainda com meia sola, nada. Bomba d'água, bomba nova ainda, uma Urba
não há necessidade de trocar. Só a dentada, que é uma correia original, mas ela já não tá legal não. É uma correia original assim, não do carro, é Honda, né? Mas vamos substituir. O tensionador aqui mantém. Só que na parte de trás deu para ver que foi mexido, né? Sensor de detonação não original, tubo d'água novo ainda, né? Não original. Só que não bagunçaram muito aqui não. Tá vendo? Chicote com suporte no lugar, ó. Esse suporte, né, que fica embaixo. Só deixaram sem um suporte que vai no escapamento. E aqui também colocaram cabeça 13 os parafusos. Mas é que não bagunçaram muito, né? Então aqui é o seguinte, pessoal, esse motor foi retificado por completo. Então dá para ver até a face aí, né? Olha, foi planado, tal, 0,50. Então ele tá, beleza, deu certo a parte de baixo, ele tá liso. Então essa é a parte boa, né? Uma retífica que parece que deu certo, apesar que rodou pouco, hein? O Luiz rodou pouco. Ó, tá até escrito aqui do lado aqui, ó, 0,50. Eu não sei o consumo de óleo, como que tá, porque ele usou até os 5,30 aí. Agora qual a parte ruim, pessoal? Já foram recuperadas essas roscas. Então esses parafusos, olha aí, os artistas, a recuperação é errada, que eu falo sempre, deixa paralelo, né? Aí a bucha pega pouca rosca e já colocaram a rosca de passo de 1,5. Então eu achei que tinha espanado, eles foram lá e colocou de passo de 1,5. Por isso que tava, tem uns aí que até deu aperto. Mas não tava 100% não, hein? Esse aqui, ó, bucha subiu. Tá vendo aí? Ó, paralelo. Vai ter que refazer tudo, né? Isso aqui foi recuperado, isso aqui também, né? Esse aqui já espanou. Então, o único que eu testei aí deu torque, que não espanou, é esse e esse. Os demais aí, então vai ser aquela trabalheira. E o problema é esse. Talvez a rosca agora externa M12 não segura, né? Para mim tirar essa bucha aqui, talvez estraga. Então vou ter que partir já para M16, né? Então vamos ver aí o que eu consigo fazer agora. Mas agora aquele trampo sujo, com calma. Vou primeiro preparar o cabeçote, ver o que precisa fazer lá. E partir aqui para a recuperação dessas roscas. Primeira rosca a recuperar é a central aqui onde sobe o óleo. Aqui facilita que dá para usar o desandador vira-macho. Então saiu a bucha, né, saiu inteirinha. Só que mesmo assim acaba enfraquecendo a rosca 14. Só como ele estava aqui para cima, estava bem para cima, então eu aprofundei mais, né? Furei a broca 12 mais para baixo e fiz mais roscas. Agora ali em cima eu vou fazer o rebaixo. Vou vir com uma de 14, vou descer aqui uns 12 milímetros. Tem que tomar cuidado com o corte dessa broca, senão ela puxa e desce de uma vez e come toda a rosca. Tomar cuidado com isso. Aqui que eu pensei, pessoal, vou fazer o seguinte. Fiz agora um aplicador. Acredito que esse vai dar certo, hein? Porque eu tava usando só o parafuso. Aí aconteceu do parafuso entrar a parte sem rosca dentro da bucha, estragou a bucha. Eu tinha um aplicador que o torneiro fez, só que eu tinha medo daquele aplicador, que ele é de ferro, material mole, e tinha medo de quebrar. E ele gastou, com o tempo gastou, poucas buchas que eu apliquei já não deu para usar mais. Agora eu bolei um aqui, ó, com uma arruela de pressão, solda, esmerilhei aqui, tá com menos de 14. Olha, essa vai dar para dar uma travada boa. Aí que eu vou fazer? A bucha tem um total aqui 26 nos quebrados. Eu vou deixar com 20. Então vou cortar um pouco aqui e essa eu vou cortar a cabeça. Aí juntar as duas e fazer uma bucha só de 40. Aí é difícil escapar, hein? Porque são duas buchas. Aí o parafuso ele vai pegar a rosca de baixo também. Eu já fiz isso já. E também já providenciei a cola nova da Loctite, a 277, que eu estava usando uma aqui vencida. Descobri que faz 4 anos que venceu essa cola. Aí eu comprei essa aqui da Promabond,
Mas eu acho que a vencida da Loctite estava melhor, viu? Mas vamos travar com a Loctite. Então agora tem tudo para dar certo, né? Um aplicador decente e vamos lá. Consegui recuperar duas roscas, faltam quatro ainda. Então essa segunda aqui, a bucha já não saiu inteira. Saiu quebrando, enfraqueceu a rosca. Só que aí aprofundei bem, né? E a rosca ficou na posição ideal, mais ou menos 12 milímetros para baixo. Já essa aqui aconteceu o seguinte, faltou rosca lá no fundo. Então ela encostou lá no fundo e ficou meio para cima. Então aqui deveria descer mais uns 5 milímetros. Mas ok, como tem bastante rosca aí, deve ter em torno de 40 milímetros, eu vou, eu vou rebaixar aqui mais uns 10 para o parafuso, né, entrar de livre, né, até encostar no cabeçote. Então o pessoal faz isso, né, deixa paralelo, às vezes não entende o porquê. Isso aqui é projeto. Além dessa questão que o parafuso ele passa um pouco, tem mais motivos, hein? Uma é quando está paralelo aqui, o que acontece? Se ficar meio fora de centro, vai puxar, né? Se ficar meio fora, aí a parafusinha entra forçado. Agora ele estando mais para baixo, mesmo estando um pouco fora de centro, né? Inclina um pouco, ele aceita, né? Além disso, tem a questão que aquece, vibra, né? Isso aqui fica o parafuso, que nem colocaram parafuso Allen. Parafuso Allen não tem elasticidade, é um parafuso muito duro. Tá errado. Então, com a vibração e a temperatura, ele dilata, vibra. O que acontece? Frouxa, que nem aconteceu aqui. A primeira vez que eu fui verificar, estava tudo solto os Allen. Porque soltaram com a vibração, temperatura. Então, tudo tem uma explicação, tem uma engenharia, não é à toa. Se eu soubesse que esse bloco já tinha sido embuchado, não sei não se eu pegaria esse trampo, hein? Porque mexer quando já foi embuchado é complicado. Então o que acontece? A rosca está toda fraca. Só a rosca lá embaixo, que é a que eu fiz agora, que tá ok, né? Então se eu colocar uma bucha aí normal de 25 milímetros, ela não segura, escapa. Então eu teria que ir para M16. Só que é difícil achar bucha nessa medida M16. Então eu estou acreditando na rosca lá embaixo e de colocar duas buchas. Porque é certeza que ela de baixo ela vai travar, que eu tô com esse aplicador aí, ó, não precisa nem de cola, tá? Uma torque forte mesmo. Então eu acredito que vai segurar, né, com a cola. Eu até pensei em colocar um parafuso mais comprido para ter certeza que vai estar pegando a bucha lá de baixo. Mas na hora que chegar o cabeçote eu vou conferir certinho, mas eu acredito que entra 45 milímetros para dentro. Então a maior parte da rosca aqui vai estar na segunda bucha lá de baixo. Então acho que vai dar certo sim. 6 roscas recuperadas depois de um grande susto aí. Eu vou explicar o que aconteceu. Então aqui eu dou uma nota 8, vai. Uma nota 8 aí do resultado final. Então o que acontece? Essas buchas que a gente compra aí, o comprimento dela é 25, mais ou menos 25 milímetros. É o suficiente, é o suficiente. Se fizer de acordo, ela travar legal e a rosca tiver ok, é para dar o torque de 68 aí tranquilamente. E tem outra, pode ser maior. Eu prefiro que seja 30, né? Porque a rosca do parafuso dá 35 milímetros. Tem 35 de rosca. Então, quanto mais, para mim, é melhor. Só que a original, que eu acho que é uma falha do projeto já, não pega os 35 milímetros. A original pega 25, 26 no máximo. Por quê? A rosca fica muito embaixo. Tá vendo? Ó, 21 milímetros. Né? Dá todas essas aqui, ó, 21. Essa aqui dá 31. Mas é porque o parafuso desce mais. Ele desce 10 milímetros a mais. Isso é porque lá no cabeçote ele desce mais no cabeçote. Então ó, a rosca fica sumida lá embaixo. Então fazendo as contas. Parafuso no total ele desce em torno de 47. Mas a pontinha aqui não tem rosca. Então ele desce 46 menos 21.
25 milímetros. Então o projeto original tem 25 milímetros de rosca. Então das 4, tem 2 aqui que tem uma bucha só, essa e essa 16. Então essas 4 aqui tem tudo 2 buchas. Por volta de 30 milímetros de rosca, esses 3 aqui tem mais. São 2 buchas, eu acho que eu cortei, né? Agora esse aqui que aconteceu. Olhando aí o vídeo anterior, essa é o que eu estava mais com medo. Ela tinha escapado. Estava sem torque esse parafuso, a bucha subiu. Então o que acontece? Na hora de tirar a bucha antiga, às vezes sai, que na melhor situação seria sair a molinha, né? Mas é muito difícil acontecer isso. Geralmente são os pedaços. Esse aqui é daquela lá que deu BO. Então o que aconteceu? Começa a travar a broca. Broca de 12. Eu guardei, ó, minha furadeira é furadeira fraca. Então travava até na hora de girar ao contrário. Tinha que vir com grifo e tal, mas eu abusei um pouco. Eu não estava acreditando que poderia quebrar essa broca, pessoal. E quebrou. Broca 12 milímetros. Tá aí, estilhaçou. Ficou lá dentro. E agora? Como que eu faço agora para tirar uma broca de aço rápido? Isso aqui teria que usar uma fresa diamantada na máquina ou eletroerosão para vir aqui e poder tirar a broca. Mas ficou o pedaço que eu alcançava com alicate de pressão, mas sem chance travada. Mas aí peguei um punção, bati até que quebrou, né, um pedaço, consegui tirar esse pedaço. Então, felizmente, foi o suficiente para entrar o parafuso normal. Né, dá 49,50. O parafuso entra no máximo 47,5. Beleza, né? Ficou lá no fundo o pedaço de broca lá. Isso aqui não consegue aprofundar com broca normal, não. Aí eu parti pro M16. Só que M16 eu só achei que eu já tinha essa dica, rosca de 8. Beleza, que depois é só furar e fazer a rosca M10. Tá, só que eu vacilei um pouco aqui. Eu até fiz a rosca para descer, né? Na medida para ficar 12 na profundidade, mas eu deveria ter cortado. Deveria ter cortado essa cabeça. Eu só esmerilhei. E não vai que acaba a rosca aqui, tá vendo? Então eu devia ter tirado fora e colocado 2 buchas. Então o que aconteceu? Ela travou com 4 milímetros de profundidade. Tive que rebaixar mais 8. Então perdeu, eu fiz as contas lá, tá 18 milímetros de rosca. Olha, eu estava para refazer isso aí. De manhã já chegava, vou refazer, né, para descer mais, ter os 25 milímetros de rosca ou mais, dá para deixar até mais aqui. Mas aí eu pensei, os parafusos estão para chegar, aí tem a questão da cura da cola, né? Então eu acredito que vai dar o torque aí, que não é muito alto, né, pessoal? 68 newtons. Porque eu já dei torque, aí eu lembrei que eu já dei torque em bucha de 15. Que teve um torneiro que embuchou para mim, às vezes colocou bucha de 15 de comprimento. Só que essas buchas começaram a escapar depois, né? E eu consegui dar torque, né? Então 18 aí, acredito que vai dar o torque. Se der BO, se der, aí a gente tira fora, coloca mais para dentro lá, e deixa um dia pro outro aí curando e vai dar certo. Tá aí a fera, torqueado com 68. Então, esse parafuso, essa rosca eu tava com cisma, olha, tranquilo. Agora esse aqui do canto, esses 3 que eu achei que não ia dar BO nenhum, esse aqui deu uma giradinha. Com 68 ele parece que soltou a bucha, sei lá o que. Mas aí continuei apertando pouca coisa. Aí deu torque normal. Então aquela questão de 2 buchas, aí fica difícil escapar. Se é uma só, tinha escapado. Beleza. Cabeçote eu nem mostrei. Foi tirado 1/10, tinha leve empeno. Válvulas vedando 100%. Ah, também medi as camisas. Todas as camisas zeradas. Então beleza, aqui tem tudo para ficar aí 100%. Tá aí o azulão do Felipe finalizado.
Então quando o carro está quase terminando, aí o cliente já quer vir buscar. Já posso ir buscar? Aí eu peço para esperar fazer todos os testes. Só após todos os testes eu libero o carro. Que nem aqui, o motor esfriou. Eu já tinha pressurizado antes de lavar e colocar aditivo. Pressurizei, deu vazamento nas mangueirinhas, né? Entrada, retorno e entrada ali da TBI. Beleza, foi só um reaperto e resolveu. E um raspado aqui que tava me deixando louco. Logo quando esse carro eu liguei pela primeira vez, eu percebi o raspado. Vi que a correia aqui não estava legal, a correia da direção do alternador trocou. Liguei, tá o raspado. Ele vai esquentando, ele vai diminuindo. Agora eu acho que ainda escuta alguma coisinha. Vamos ver agora a hora que esfriar. Soltei aqui a correia da direção, vi que não era. Tirei a do alternador e parou o barulho. Só que os rolamentos da polia e aqui do compressor tudo normal. Aí montei de novo, tal. Parece que não fez ruído. Aí quando esfriou de novo, rap. Nossa, doideira. Aí, pessoal, troquei o rolamento ali da polia, tirei os guarda-pó, às vezes dá ruído, sem chance. Venho a da polia do compressor. Tentei afastar, a embreagem não tava pegando, dá pra ver que não tava. Aí afastei, não tinha. Eu tirei a embreagem, continuava o raspado. Aí deu um banho de graxa branca lá internamente. Aí parece que resolveu. Mas olha, tem uns ruídos chatos, hein? Que dá um BO danado. Então, arrefecimento, eu utilizei o aditivo da Tirreno. Agora eu coloquei o Tirreno, a HTA, a base de etileno glicol. Ele tem a mesma cor do original Honda, né? Indicado aí para motores de alumínio. Então a vantagem de litro foram 4 litros e mais um pouco. Quer dizer, o galão Honda não daria, que o galão é menos de 4 litros. Então agora ele leva o restante, vai completando se precisar. 1030 da Indemitsu mineral, é um óleo bom também. E olha, o resultado aqui foi 100%. Parte do motor aqui eu fiquei satisfeito. Os dois requisitos aí para ter um trampo de sucesso é o carro tem que ter um bom potencial e o cliente ter as condições, tá? Senão aí teria que fazer tudo, fica inviável. Nesse caso aqui o custo não foi muito elevado, ficou abaixo do esperado. Eu passei para ele, você vai gastar no máximo 4 mil, não chegou a 4 mil reais. Porque esse carro eu conhecia, eu sabia que ele tinha potencial. Eu sabia do BO das rostas do cabeçote, que não dava aperto. Mas era um carro que andando nele, né, o carro apresentava boas condições, carro bom de guiar. Não tinha problema do motor aqui de ficar oscilando, trepidação, né, funcionamento perfeito. Então tá aí, resultado aprovado. Então quem gostou aí da mega revisão, aquele like para dar uma força e até o próximo Rondinha. Falou, pessoal!